Falar um pouquinho agora de via aérea, tá? A via aérea também uma parte muito importante da aula. A gente sempre, quando o paciente identificar da PCR, a gente vai ter que fornecer oxigênio para aquele PCR, oxigênio a 100%. Inicialmente, quando ele não tiver estabelecido uma via aérea definitiva, uma via aérea avançada, a gente vai realizar aquele ciclo de 30 compressões para 2 ventilações, tá? A ventilação deve durar 1 segundo, aquele bizu da faculdade de aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, né? E não hiperventilar o paciente, tá? Lembrando que a gente quer diferença de pressão no tórax. A gente precisa necessariamente ter uma pressão negativa quando a gente empurra e uma pressão positiva quando a gente solta. Essa diferença de pressão é que vai fazer com que você tenha circulação efetiva. Se você hiperventilar o paciente, além de não trazer nenhum benefício adicional, você pode trazer algum malefício porque você vai aumentar a pressão intratorácica e vai diminuir a chance de você ter circulação efetiva. Tá, pessoal? Então, não hiperventilar o paciente. Você vai preconizar apenas 30 compressões para 2 ventilações. A ventilação deve durar 1 segundo. Se tiver uma pessoa só na via aérea, preconizado é essa forma de fixar aqui, tá? É aquele C e E. Você fazendo com uma pessoa só na via aérea. Se você tiver 2 pessoas, uma pessoa fica ventilando e a outra fica fixando a máscara no rosto do paciente, de preferência bimanual, se essa pessoa estiver só fixando, tá? Falando um pouquinho já sobre via aérea avançada, a preconizada, tá, no protocolo de suporte avançado, é a intubação orotraqueal sob laringoscopia, certo? Não deve se interromper as compressões para realizar a intubação orotraqueal, ela deve sim ser feita durante as compressões. É sempre mais difícil intubar um paciente sendo massageado, né, naquela situação de estresse, mas o preconizado sempre é você tentar não interromper as compressões. Como a gente já tinha falado, o ideal é minimizar a interrupção, tá, para que você tenha circulação efetiva durante a massagem cardíaca. E sempre checar, depois do paciente intubado, o posicionamento auscultando os 5 pontos. Inicialmente no epigástrio, depois nas bases pulmonares, depois nos ápices, checando se realmente você vai ter ventilação e aquele tórax expandindo, tá? Para ver se o tubo está bem posicionado. Depois de estabelecido uma via aérea avançada, a gente vai deixar de fazer aquelas 30 compressões para 2 ventilações, para fazer uma ventilação a cada 6 segundos, aí já sem interromper as compressões, tá, pessoal? A gente vai seguir naquela frequência de 100 a 120 compressões por minuto, já estabelecidas desde o início, mas agora sem interromper para ventilar, porque a gente já vai estar com a via aérea avançada. Então, uma ventilação a cada 6 segundos é o que a gente preconiza depois de estabelecida, tá? Opções à intubação orotraqueal. Existe aquele paciente que já vai ter inicialmente preditor de via aérea difícil. Se você tiver um pescoço curto, um pescoço largo, a diferença entre mento e pescoço menor, se você tiver uma dificuldade de hiperextensão do pescoço, de rotação do pescoço, se você já tiver uma história prévia de intubação difícil, de via aérea difícil, então esse paciente daí você já pode, se durante a tentativa de estabelecer uma via aérea avançada você não conseguiu, você pode lançar a mão dessas 2 alternativas que o ACLS preconiza, tubo esofágico traqueal e máscara laríngea, tá? Assim, são dispositivos mais fáceis de serem aplicados, tá? Aqui a gente colocou essa foto do tubo esofágico. Se você for ver, ele tem 2 dispositivos, certo? 2 tubos, onde você aplica no paciente as cegas. Você pode fazer laringoscopia também para facilitar a introdução. Você aplica as cegas. E aí, depois disso, ele é um dispositivo onde você vai ter algumas perfurações na ponta e o outro vai ter um fundo cego, tá? O intuito, quando a gente aplica esse tubo, é aplicar no esôfago. Quando você aplica o tubo, você vai inicialmente, vão ter 2 balonetes aqui, um voltado para a parte proximal, outro voltado para a parte distal. Inicialmente você vai insuflar o balonete proximal, posteriormente o distal, e aí você vai testar o tubo, que normalmente no dispositivo é um tubo azul, tá? Vai fazer a testagem desse tubo. Se você tiver tendo ventilação efetiva, se você estiver tendo elevação do tórax e ventilação efetiva, consequentemente esse tubo vai estar no esôfago, tá? Ele vai estar no esôfago, você vai ter esse dispositivo, esse balonete insuflado aqui, que vai vedar o esôfago, consequentemente essas fenestrações aqui vão levar o ar à direção traqueal, certo? Se, consequentemente, depois do paciente passado o tubo esofágico, o paciente não estiver ventilando
pelo tubo azul, provavelmente esse tubo deve ter tido direção, deve ter sido direcionado para a traqueia. Aí você vai mudar o tubo, vai para o tubo transparente, que é esse segundo aqui, tá? E aí você vai fazer a testagem. Se o paciente estiver ventilando por aí, você entubou a traqueia, você entubou a via aérea. E aí você vai seguir com a ventilação de resgate por esse dispositivo, certo? A máscara laríngea é o outro dispositivo de via aérea avançada que a gente tem, tá, pessoal? Ela deve ser feita a introdução, normalmente a gente segura com uma caneta, nosso dedo indicador deve estar entre a abertura e a cânula do dispositivo, certo? A abertura deve ser feita, deve ficar para frente e o dorso deve ficar para o dorso do paciente em si. A gente pode laringoscopar também para facilitar a introdução, mas também é feita às cegas, você vai introduzir até você sentir uma resistência e o máximo conseguir ir até a hipofaringe, certo? Também serve como um dispositivo de via aérea avançada. Depois de introduzido, você deve insuflar também esse manguito da máscara laríngea e checar se realmente a ventilação vai estar sendo efetiva. Ok? Algumas coisas que também devem ser pontuadas, esses dispositivos de via aérea, o tubo esofágico e a máscara laríngea, não são dispositivos definitivos. A gente vai falar mais para frente também na aula. Que depois de estabelecido, a gente tem até 4 a 8 horas, que normalmente 4 horas é o que a gente preconiza, para estabelecer uma via aérea definitiva para esse paciente. Você vai entubar esse paciente, seja por laringoscopia, seja por broncoscopia, seja estabelecer uma crico, se o paciente não tiver condição de estabelecer via aérea avançada, enfim, uma traqueostomia, enfim. A gente precisa definir depois uma via aérea definitiva, sabendo que o tubo esofágico, a máscara laríngea são alternativas, mas não são via aéreas definitivas. São via aéreas avançadas, mas não são via aéreas definitivas, ok?